Oi pessoal, boa tarde, professora Raquel. Hoje nós temos nossa aula de ciências. Já peguem o livro Buriti de vocês, ó. Livro Buriti na mão, textos da página 108. Ó. Página 108 aqui. Nós vamos começar, ó. Página 108 com alimentação e energia. Hoje nós finalizamos toda a parte de corpo humano que a gente está aprendendo, né? Nós já vimos sistema respiratório, nós já vimos sistema circulatório, vimos também o sistema excretor. Agora nós vamos aprender um pouco sobre o sistema digestório, que é todo o sistema que faz a digestão no nosso organismo. Então, tudo aquilo que a gente come, ele é digerido, tá? Então, nós vamos conhecer um pouco sobre esse sistema que faz a digestão dos nossos alimentos. Quando a gente se alimenta, é feita a digestão. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esse sistema e quais são os órgãos que fazem parte desse sistema, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Alimentação e energia, tá? Para que o corpo consiga absorver os nutrientes, os alimentos ingeridos precisam ser reduzidos em partes bem pequenas e transformados em substâncias mais simples. Esse processo é chamado de digestão. Então, esse é o conceito que o livro apresenta. Do lado direito, eu coloquei assim: digestão é o processo da transformação dos alimentos ingeridos em pequenos pedacinhos e transformados em substâncias mais simples para que o corpo consiga absorver os nutrientes desse alimento. Então, quando a gente come, a gente vai nesse processo de digestão, transformar aquele alimento que a gente está comendo em pedacinhos bem pequenininhos, tá? Para que o corpo consiga absorver da melhor e maior maneira possível os nutrientes desse alimento, tá? Então, o sistema digestório ele vai ser responsável por fazer todo esse processamento, desde transformar, né, esse alimento em pedacinhos bem pequenininhos, até transformar ele numa massa que depois essa massa de alimento vai ser, os nutrientes vão ser absorvidos num determinado lugar que nós vamos aprender e para que o nosso organismo fique, né, esteja rico de nutrientes, sais minerais, vitaminas, que é o que a gente precisa, né? Então, o sistema digestório ele é responsável por tudo isso, né? Os nutrientes absorvidos passam para o sangue. Isso nós aprendemos lá no sistema circulatório, né? Os nutrientes precisam ir para o sangue poder distribuir esses nutrientes para todo o corpo. Olha lá, ó. E são distribuídos para as células e vão ser usados como fonte de energia para o corpo. Quer dizer, os nutrientes que são absorvidos no processo da digestão, eles caem na corrente sanguínea, eles vão para o sangue vão alimentar as células desses nutrientes, né? Porque esses nutrientes são fontes de energia para o nosso corpo, para a gente poder estar fazendo as coisas que a gente está fazendo. Andando, falando, brincando, estudando, né? O sistema digestório é onde ocorre a digestão. Todo o sistema digestório. Ele é formado, e aí nesse determinado ponto desse parágrafo, eu vou dar uma parada, tá? Porque nós vamos ter 2 slides onde eu vou fazer o passo a passo da digestão, tá? Então, eu paro nesse slide aqui, retomo com vocês alguns conceitos. Retomo que o conceito da digestão é o processo de transformação dos alimentos ingeridos, quer dizer, a gente come,
né? E a digestão vai transformar esses alimentos que a gente come em pequenos pedaços, transformando em substâncias mais simples para que o corpo consiga absorver os nutrientes dos alimentos. Gente, ao contrário do que as pessoas mais antigas falam, não é sistema digestivo que fala mais. Antigamente, lá na minha época, quando eu estudava, a gente falava sistema digestivo, mas não se fala mais sistema digestivo, agora é sistema digestório, tá? É onde vai acontecer a digestão. E qual é o sistema digestório? Tudo isso aqui, ó, é o sistema digestório. Então, vai precisar usar tudo isso aqui para acontecer a digestão, tá? Vários órgãos fazem parte do sistema digestório e tem sua função e importância no processo da digestão. É onde eu paro nesse parágrafo aqui e agora a gente vai dar continuidade porque eu quero fazer o passo a passo do processo de digestão com vocês, tá bom? Por onde que começa a digestão? A digestão começa pela boca, tá? É pela boca que se começa a digestão, tá? De que maneira? A gente tem que mastigar o alimento. Quando a gente vai mastigando o alimento, tá? Ele vai sendo misturado à saliva, tá? Então, a gente mastiga a comida, mastiga o alimento e ele vai sendo misturado com a saliva. Quem fabrica a saliva? As glândulas salivares. Elas ficam aqui, ó. Tá? Perdão. O alimento mastigado é misturado e passa a se chamar bolo alimentar. Então, esse alimento mastigado e misturado com a saliva, ele passa a se chamar bolo alimentar. E aí, a gente move com a língua um bolo alimentar para dentro da boca, ou seja, a gente engole a comida. Você não mastigou, não misturou lá a comida com a saliva, não mastigou. Aí você engole, não engole? Então, a língua faz esse movimento de colocar esse bolo alimentar que está na sua boca para ser engolido. A língua é que vai empurrar, que vai ajudar, tá? Esse bolo alimentar, ele vai passar pela faringe, aqui, pelo canal do esôfago, e ele vai chegar no estômago. O estômago é esse aqui, ó. Ele vai chegar aqui, tá? Ele vai chegar no estômago. E aqui no estômago, ele é misturado, né? Esse bolo alimentar, quando ele chega aqui no estômago, ele vai ser misturado ao suco gástrico. Nossa, professora, o que é esse suco gástrico? São líquidos cheios de enzimas, cheios de propriedades que vão ainda mais triturar, misturar e partir esse alimento que está dentro do estômago, tá? Transformar ainda mais em pequenos pedaços esse alimento que está dentro do estômago. No intestino delgado, o intestino delgado é esse que tá marronzinho aqui, tá? Ó. No intestino delgado, as substâncias produzidas pelo fígado e pelo pâncreas e também pelo próprio intestino delgado, porque o intestino delgado também produz algumas enzimas, algumas substâncias, eles são liberados para terminar a digestão, para completar a digestão. Caiu no estômago. Vem o suco gástrico, dá aquela quebrada naquele alimento, dá aquela misturada, transformada naquele alimento. Esse alimento
que tá aqui no estômago, ele vai para o intestino delgado. E aí, as substâncias que são produzidas no fígado e no pâncreas passam também para o intestino delgado, e o intestino delgado também produz, né, algumas substâncias, e aí vão ser liberados e vão completar a digestão do nosso corpo, tá? Então, no intestino delgado é que vai ser completada a nossa digestão. Por quê? Porque vai vir essas substâncias do fígado e do pâncreas para ajudar o intestino delgado a completar essa digestão, tá? Vai completar essa digestão, vai dar uma finalizada aí no que precisa acontecer. Tá, professora, mas aí, dessa finalizada, o que é que precisa acontecer? Isso aqui, ó, que é hiper importante. São nas paredes do intestino delgado que acontece a absorção dos nutrientes digeridos e da água. Então, é na parede do intestino delgado, nesse intestino marrom aqui, ó, que tá de corzinha marrom, é nas paredes desse intestino que é absorvido os nutrientes. Todos aqueles nutrientes que estavam na comida que nós comemos, que nós mastigamos, ela tá aí. Ela vai ser absorvida na parede do intestino delgado, tá? Então, a vitamina C da laranja que você comeu, o potássio, né, o ferro que você comeu no feijão vai ser absorvido no intestino delgado, o potássio que você, quando você comeu lá sua banana com aveia de manhã, o potássio vai ser absorvido pelo intestino delgado, e assim todos os nutrientes e a água que o nosso organismo precisa é absorvido pelo intestino delgado, tá? Os nutrientes e a água passam para a corrente sanguínea e são distribuídos para o corpo. Isso nós aprendemos no sistema circulatório, entendeu? Que esses nutrientes, eles precisam ser distribuídos para as células, para o nosso corpo. Quem faz essa distribuição? O sistema circulatório, através das veias, artérias e capilares, né? Que foi da aula passada que a gente viu que é o sangue, né, que vai levar todos os nutrientes, vai levar oxigênio, vai levar a água para todo o nosso corpo, tá? Mais uma vez tá aí, ó, confirmando o que nós aprendemos na semana passada. No intestino grosso, que é esse que tá mais em vermelho aqui, também acontece a absorção de água. O material que não foi digerido sofre a ação de micro-organismos, formando as fezes e os gases, que são eliminados pelo ânus. Ou seja, no intestino grosso, tudo aquilo que não foi aproveitado da nossa alimentação, tá? Tudo aquilo que não foi aproveitado pela nossa alimentação, os nutrientes, sais minerais, vitaminas, né, e os resíduos da nossa alimentação, da comida, ele vai para o intestino grosso. E aí vai ser transformado em fezes. Fezes, cocô. Você não faz cocô todo dia? Então tem que fazer cocô. Então todo mundo faz cocô. Então aí é lá no intestino grosso que todos esses resíduos e aquilo que a gente não precisa mais, que o nosso corpo não vai utilizar, entendeu? Na parte da alimentação, da comida, vai para o intestino grosso, vai se transformar em fezes, em cocô, e gases, porque lá no intestino grosso também moram micro-organismos que vão fermentar, que podem fermentar esse material que não foi digerido, esse resto de material que não foi digerido. Por isso que a gente solta pum, né? De repente, antes da gente fazer cocô, a gente solta uns pum. Então, é isso que acontece. E aí, por onde que sai as fezes e o pum? Pelo ânus. Então, termina
pelo ânus, tá? Termina aqui pelo ânus, tá? Ele tem um outro nome, mas que não é muito legal falar, né? A gente não costuma falar o nome, esse nome que não é o correto, é ânus, tá? Então, deixando isso bem claro, que a professora sabe que vocês falam o apelido desse órgão que é o ânus, tá? Que eu sei. Vamos lá. Professora, a senhora pulou uma página. Pulei a página 109. Por quê? É essa página aqui, gente, ó. Pulei a página 109. Professora, não é para ler a página 109? É para ler a página 109 mesmo, porque tem um exercício aqui, ó, que nós vamos fazer depois. A página 109 é a descrição, tá? É o passo a passo de tudo que eu acabei de explicar agora, tá? Então, a página 109 é referente a esses dois slides aqui, desde o número 1 até o número 8. Ao invés da professora pegar, recortar e colar a página 109, eu fiz esse passo a passo para vocês entenderem como é que funciona a digestão. Por isso que ela não colocou no slide. Mas é para ler? É para ler. Faz parte da leitura porque tem um exercício embaixo para vocês fazerem. O corpo precisa de energia. Sim, o corpo precisa de energia, senão a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer, a gente não consegue praticamente que viver, né? Os alimentos são a única fonte de energia para o corpo humano. Sim, pessoal, os alimentos são a única fonte de energia para o corpo humano. Nós não somos planta. Lembra que a planta produz seu próprio alimento através do processo de fotossíntese? Estão lembrados disso? Que a planta é capaz de fazer o seu próprio alimento, de conseguir fazer o seu próprio alimento? A gente não. A gente depende dos alimentos. A gente depende das plantas, dos vegetais, da carne, né, animal, para retirar, né, as vitaminas, os nutrientes e a fonte de energia para o nosso corpo, tá? Por meio da digestão, os nutrientes presentes nos alimentos podem fornecer energia para manter as funções vitais, compor a estrutura do corpo ou ainda ser armazenada para utilizar depois. Quando a gente fala que a gente tem como fonte de energia o alimento, é porque a gente precisa, né, de todos os sais minerais, das proteínas, das vitaminas que tem nele, para que o nosso corpo funcione de maneira saudável e de maneira correta, né? De maneira que a gente consiga fazer as coisas, que a gente manter as funções vitais. Quais são as funções vitais? A gente respirar, nosso coração bater, a gente se manter acordado, nosso cérebro trabalhando, funcionando, a gente pensando, né, falando, né? Então a gente precisa desses alimentos para tirar a energia deles através do processo da digestão, para a gente ter o nosso corpo funcionando normalmente com saúde, né? O aproveitamento dos nutrientes é só uma etapa da nutrição do corpo, que inclui o transporte de nutrientes até as células e a liberação de energia para o funcionamento do corpo. Ao final desse processo ocorre a eliminação de resíduos. É aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente come, tem a transformação do alimento na boca, a gente engole o alimento, é todo um processo, né? O aproveitamento dos nutrientes, né? O aproveitamento dos nutrientes, a absorção de nutrientes é só uma etapa
do processo de digestão, tá? Que vai acontecer lá no intestino delgado, como eu estava comentando agora com vocês, né? O aproveitamento desses nutrientes, a absorção desses nutrientes é uma etapa que acontece lá no intestino delgado. A distribuição desses nutrientes para as células é outra etapa do processo de digestão, né? Estão lembrados que o sangue que vai levar os nutrientes, o oxigênio que vai levar a água para todo o nosso corpo? Então, é uma etapa apenas do processo de digestão. O processo de digestão, ele é um processo longo, como a gente viu, ele é cheio de etapas. Se vocês voltarem os slides, vocês vão ver que acontecem 8 etapas no processo de digestão, né? Isso bem resumidamente, tá? Bem resumido para vocês. Mas ele é cheio de etapas. Então, a absorção dos nutrientes é uma das etapas. A distribuição desses nutrientes para o nosso corpo é outra etapa, tá? Não tão importante quanto as outras, mas elas são etapas desse processo, né, de digestão. A nutrição depende do funcionamento integrado de diversos órgãos do corpo. Na realidade, todos os órgãos precisam funcionar em conjunto para manter o corpo vivo e saudável. O encéfalo, localizado na cabeça, controla o funcionamento dos órgãos do corpo e também é responsável pelos movimentos, pela percepção do ambiente, pela capacidade de aprender e de criar. Para realizar essas funções, os órgãos precisam de energia. Vejam alguns exemplos. O que é o encéfalo? O encéfalo, gente, também é o nome do cérebro, tá? Então, o encéfalo que tá aqui, nada mais do que é o cérebro, tá? Então, vamos ler as legendas aqui, ó. O encéfalo é o órgão que utiliza grande quantidade de energia do corpo. Ele nunca para. Quando dormimos, ele ainda coordena o funcionamento dos outros órgãos. Grande parte da energia que ele usa vem dos carboidratos, tá? Então, o cérebro, ele é um órgão que ele não para. Mas nem quando a gente dorme, nem quando a gente dorme. Ele está em constante funcionamento, tá? E ele precisa estar bem, tá? Estar bem alimentado, ou seja, quem vai dar maior energia, né? Maior índice de energia para esse cérebro funcionar bem são os carboidratos, que nós vamos aprender isso num outro momento do ano, tá? Essa questão dos alimentos, tá bom? Mas ele é o grande responsável para que o nosso corpo também funcione legal, da melhor maneira possível. O coração também precisa de muita energia, pois precisa bater continuamente. Coração, você vai dormir, ele para? Não, ele não para, ele continua batendo, né? Ele continua bombeando sangue para o nosso organismo, tá? Então, ele também precisa de bastante energia para continuar bombeando sangue para o nosso organismo, né? Para fazer o bombeamento desse sangue para o nosso organismo, tá? Para que o nosso organismo receba através do sangue os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, a água, o oxigênio, como nós aprendemos no sistema circulatório. Os músculos também utilizam grande quantidade de energia e são capazes de armazenar energia na forma de um tipo de carboidrato. Usam energia para realizar movimentos como brincar, dançar, trabalhar. Ou seja, a gente precisa também estar com os músculos nutridos, né? Para a gente poder conseguir fazer as coisas do dia a dia.
andar, brincar, pular, dançar, fazer os trabalhos de casa, né? Caminhar, né? Então a gente precisa também ter os músculos, né, saudáveis, fortes, nutridos, para que a gente consiga fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Andar, a gente tem que andar. Sem energia, sem um músculo firme com energia, a gente não consegue, né? Fica mais difícil, os músculos vão se enfraquecendo. O estômago e os intestinos executam a digestão e a absorção dos nutrientes. Essas funções também consomem energia, porém em quantidade menor que as do coração e do encéfalo. Estômago e o intestino precisam de energia para funcionar? Precisa. Menos do que o encéfalo, né? Do que o cérebro e o coração. Tá? Mas eles também precisam de energia. Lembrando que é no intestino que a gente aprende que os nutrientes, vitaminas, sais, minerais são absorvidos juntamente com a água. Tá? E por último, da absorção de nutrientes à produção de energia. Isso aqui nós já vimos, gente, é só uma recordação, tá? Para que o corpo consiga aproveitar a energia dos nutrientes absorvidos durante a digestão, ele precisa de gás oxigênio, ou seja, a gente precisa respirar. Se a gente não respira, o corpo não funciona. Se o corpo não funciona, não vai funcionar coração, não vai funcionar cérebro, também não vai funcionar o sistema digestório para fazer a digestão. Né? Esse gás é captado pelos pulmões, passa para o sangue e é distribuído para todas as células do corpo. Os nutrientes e o gás oxigênio são transportados para as células do corpo através dos vasos sanguíneos. Nós vimos isso em sistema circulatório. O sangue é bombeado para o corpo todo por meio dos batimentos do coração. Lembrando que o coração é um músculo, né, como se fosse uma bomba que distribui o sangue e dentro do sangue existem os nutrientes, sais minerais, vitaminas e o oxigênio, que é distribuído para todo o nosso corpo, para as células, para que as células tenham energia para que elas possam trabalhar. É no interior das células que os nutrientes vão ser transformados em energia, utilizada para as funções vitais das células. Esses processos produzem resíduos que são prejudiciais ao organismo e, por isso, devem ser eliminados. Esses resíduos também são transportados pelo sangue e eliminados principalmente pela urina. Então, olha, vamos lembrar que a gente vai ter, né, o sistema excretor, onde o sangue vai ser filtrado pelos rins, né, e aquilo que não for bom, aquilo que não for legal, vai descer pelos ureteres e cair na bexiga, né? Vai ser transformado em urina, vai encher a bexiga e nós vamos fazer xixi. Estão lembrados disso? Da aula, da aula anterior? Então, sistema excretor, os rins filtram sangue, né? Aquilo que não é legal no sangue, aquilo que não é bom no sangue vai ser eliminado, né? Junto com água, junto com essas substâncias, vai encher a bexiga e vai ser eliminado através do xixi. Sistema digestório, a gente come a comida, mastiga a comida, essa comida vai ser transformada no estômago, depois ela vai para o intestino delgado, todos os nutrientes, sais minerais, vitaminas, água vão ser absorvidos pelo intestino delgado. No intestino grosso, o que não foi aproveitado, que não vai ser aproveitado pelo organismo, vai virar fezes e gases que vão ser eliminados pelo ânus, ou seja, nós vamos soltar pus e fazer cocô.
Vocês entenderam? É o jeito mais simples que eu tenho para explicar para vocês, gente. Não vou ficar fazendo firula, não vou ficar fazendo com frescura para explicar as coisas para vocês. É isso. Então, ó, professora, nessas 4 últimas aulas, explicou basicamente para vocês como é que funciona o corpo humano. De uma maneira bem básica mesmo, tá? De uma maneira bem resumida. A primeira parte da unidade 3, ela vai ser toda concentrada agora na parte de alimentação. Essa parte de alimentação, vitaminas, sais minerais, alimentos ricos em açúcares, amidos, carboidratos, alimentação balanceada, toda essa parte de alimentação nós vamos ver num outro momento. Hoje a gente encerra a parte de corpo humano, tá? Na semana que vem a gente começa a parte de água, tá? Nós vamos começar com a parte de água. Hoje a gente encerra a parte do corpo humano, tá bom? Exercícios. Lembrando que nós temos, né? O professor errou de novo, coloquei 24 de maio, não é 24, hoje é 25, tá? Eu preparei a aula ontem, coloquei a data de ontem, acabei colocando a data de ontem. Lembra que vocês têm que copiar o cabeçalho, Araraquara 25 de maio, corrijam aí, tá? Façam o cabeçalho no caderno, tá? E nós temos exercícios da página 109 e 111. E no roteiro, que foi postado ontem, eu já tinha dito para vocês que a professora daria atividades no Google Forms. Então, as atividades estão preparadas e prontas no Google Forms. E além dos exercícios da página 109 e 111, vocês vão ter mais 6 perguntinhas no Google Forms para responder para mim. Tá? Vocês têm 6 perguntinhas para responder para mim no Google Forms. Tá bom? Então, vamos aos do livro, ó. Página 109. Por que se costuma oferecer alimentos em pedaços pequenos aos bebês? Você dá uma coxa de frango na mão de um bebê para ele comer? Não. Você pica a carninha bem picadinha para dar pro nenê, não é? Pica a carninha bem picadinha, ou então amassa o arroz, o feijão, faz aquele amassadinho para dar o arrozinho, o feijãozinho pro bebê. Por quê? Quero que vocês respondam para mim. Por quê? Exercício 2, página 111. Vocês vão ler o texto e responder a pergunta. Qual é a relação entre o tamanho dos intestinos e a função que eles desempenham no corpo? Então, vocês têm que ler o texto para saber o tamanho que é esse intestino, né? Por que ele é grande, né? Por que ele precisa ser grande para desempenhar o papel que ele tem no nosso corpo, né? Então, por que ele tem que ser grande, né? Para desempenhar, para fazer o trabalho que ele faz no nosso corpo. E 3. O processo de nutrição consome energia? É uma pergunta. A questão 3, ela tem 2 perguntas, ó. O processo de nutrição consome energia? Tá? Vocês vão responder sim ou não. De onde vem a energia de que precisamos para o nosso corpo funcionar? É outra pergunta. Então, não adianta vocês responderem para mim só uma. Tem que responder as 2. O processo de nutrição consome energia? Sim ou não? De onde vem a energia de que precisamos para o nosso corpo funcionar? A energia vem de tal lugar. Tais e tais e tais lugares. Tá? Do livro do Buriti,
esses são os exercícios que vocês vão fazer em relação à unidade de hoje, tá bom? Que foi o sistema digestório que vocês aprenderam, tá? Gravem aquele passo a passo da questão do item 1 até o item 8, onde a professora explica passo a passo como se dá o processo da digestão. Estudem isso, é importante que vocês saibam, tá bom? E tem atividade no Google Forms, tá? Essas atividades aqui vocês vão me fotografar, mandar pra mim, tá? Podem fotografar essa questão 1, a questão 2 e 3 e mandar o Google Forms pra mim depois que vocês resolverem, certo? Tem as 6 questões, as 6 perguntas no Google Forms. Tem que copiar no caderno? Não tem que copiar no caderno. Vocês vão responder as perguntas que estão lá e mandar para a professora, já vai vir direto para o meu computador, eu vou saber quem fez, quem não fez. Pode usar o livro, professora, para consultar, para ler o texto, para responder as perguntas? Pode, vocês estão livres. Pode usar o material, pode pegar o livro do Buriti, ler o texto para responder as perguntas. Não tem problema nenhum, tá? O que eu quero é que vocês façam, tá bom? É isso que a professora quer. Amanhã nós temos aula de história, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de responder o Forms, tá? Por favor, não deixem de responder o Forms. Fotografem as imagens, mandem pra mim. Qualquer dúvida, a professora tá à disposição. Amanhã, aula de história, não se esqueça, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.